Muito bem, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança servidor, a nossa última videoaula então da série sobre o Windows 2003 Server. A gente vai fazer então uma videoaula, a última da série, sobre segurança do servidor e as práticas recomendadas. Eu tenho aqui uma VM com Windows Server 2003 R2, que já está instalado aqui o antivírus Essentials, e uma VM aqui com Windows Server 2003 sem o R2, e uma VM aqui com Windows XP com Service Pack 2. Então, as primeiras práticas de segurança. Ao instalar o servidor, você vai precisar atualizar ele. Vem em ferramentas, abre o Internet Explorer, vem em ferramentas, Windows Update, e baixe e instale todas as atualizações de segurança para o Windows Server 2003. E também tem a instalação do Microsoft Security Essentials. Eu tenho aqui o aplicativo que eu baixei do próprio site da Microsoft. O Microsoft Security Essentials é um antivírus para o seu servidor. Então, o ideal é você ter um antivírus no seu servidor. Pode ser o Forefront, pode ser o Essentials, que esses instalam normalmente no Windows Server 2003 R2. Então, eu vou dar duplo clique aqui no Microsoft Security Essentials. E ele me abre uma interface nova aqui. Bem-vindo ao assistente de instalação no Microsoft Security Essentials. E vou clicar em avançar. Leia o contrato de licença e clique em aceito. Ingresse no programa de aperfeiçoamento de experiência do usuário. Clique em avançar. E se nenhum firewall estiver ativado, vamos ver se o firewall do Windows está ativado aqui, já está. Ative o firewall do Windows e clique em avançar. Nessa tela ele vai avisar que se você tiver outros programas antivírus ou anti-spyware, você vai precisar desinstalar os outros, né? E clique em instalar. Aqui o site é update.microsoft.com para você baixar todas as atualizações de segurança. Você pode também clicar aqui com o botão direito em meu computador propriedades e definir as atualizações. Aqui na guia atualizações automáticas você pode definir automático, baixar atualizações, mas eu decidirei quando instalá-las, notificar-me de atualizações, mas não baixá-las ou instalá-las automaticamente, ou desativar as atualizações automáticas. Aí fica a seu critério. Então, você conclui com êxito o assistente de instalação no Microsoft Security Essentials. Eu vou clicar em concluir. Agora, nessa tela, ele vai pesquisar, vai atualizar o antivírus antes de fazer o primeiro scanner do sistema. Lógico que a máquina vai ficar um pouquinho mais lenta, mas enfim. Enquanto ele vai pesquisando e instalando as atualizações de segurança, eu vou aqui para minha outra VM com Windows Server 2003 para mostrar um pouco das práticas recomendadas também de segurança nos aplicativos dos servidores. Então, aqui no servidor eu tenho o servidor de arquivos. Aqui eu tenho o servidor de arquivos. Então, a primeira prática de segurança no servidor de arquivos é clicar com o botão direito propriedades e na guia compartilhamento, permissões e colocar as permissões dos usuários aqui. Vou remover esse aqui, vou adicionar uma conta local de administrador e vou deixar somente a permissão do administrador para que ele possa acessar essa pasta no compartilhamento. Isso aumenta a segurança do seu servidor de arquivos. Tem também o servidor de impressão, que você pode fazer a mesma coisa, definir quais usuários usarão o servidor de impressão. O terminal server é outra prática recomendada, é o seguinte: vim aqui em ferramentas administrativas, configuração do serviço terminal, aqui na área de trabalho remota, né? Vou marcar essas opções aqui primeiro. Tá. Ok. E tá, aqui no serviço terminal você vai vir aqui em conexões, aqui em RDP TCP, clique com o botão direito propriedades, camada de segurança negociar, isso aqui pode deixar a mesma coisa, que não vai interferir nas configurações de segurança do servidor. Aqui você pode definir grupos de administradores ou usuários que poderão se conectar pela área de trabalho remota. Desative mapeamento de unidade, se você quiser desativar o mapeamento de unidade, e o controle remoto. Aqui nas configurações servidor, você pode desativar o Active Desktop ou deixar ele ativo, né? Restringir cada usuário a uma sessão
marque essa opção para você, por exemplo. Você vai deixar cada usuário em uma única sessão conectado no servidor. Isso aumenta a segurança do servidor, porém o administrador, por exemplo, não vai poder fazer logon duas vezes em duas máquinas diferentes, né? Por outro lado, aumenta a segurança do servidor. Aí no caso do servidor do IIS, aqui indo em iniciar ferramentas administrativas, gerenciadores de serviço de informação da internet, você tem o site da web padrão. O site da web padrão, o ideal é você deixar ele, não exclui e não mexe, e deixa ele desativado. Você vai criando novos sites e vai administrando esses novos sites para aumentar a segurança do servidor. Você deixa esse site da web padrão desativado e cria novos, né? E aqui, por exemplo, nesse site da web padrão, vou clicar aqui para o botão direito propriedades e vou aqui em segurança do diretório, editar, ativar ou desativar o acesso anônimo. Se você desativa o acesso anônimo, quem acessar o seu servidor vai precisar logar com login e senha de uma conta administrador, de uma conta usuário do servidor, para fazer logon nesse site. Isso aumenta a segurança do servidor. Por outro lado, você tem a dificuldade de que quem se conectar ao seu servidor vai ter que digitar login e senha. O servidor Wins não requer muitas configurações de segurança, mas nos parceiros de duplicação é claro que você vai precisar colocar um pouco de segurança, porque use somente parceiros de duplicação da rede local, não usar parceiros de duplicação de qualquer computador remoto, porque isso gera muito transtorno, né? Servidor DHCP. Aqui em ferramentas administrativas DHCP, por exemplo, você tem uma rede wireless. Se você quiser administrar essa wireless no DHCP no servidor local, você pode usar essas concessões ativas aqui, e quem se conectar nesse servidor que não tiver na sua wireless local, aí está, por exemplo, roubando a Wi-Fi ou alguma coisa assim, você pode colocar a administração desse servidor DHCP para não distribuir IPs para esses computadores, ou até mesmo na rede local. Digamos que você não queira que o usuário se conecte, você clica com o botão direito excluir, e essa pessoa não vai se registrar no DHCP, e não se registrando no DHCP não tem conexão para esse cliente DHCP. Servidor de acesso remoto e VPN, quando você está com o firewall desativado, que nem no meu caso aqui, notem que o firewall do Windows está desativado, então a administração do servidor de roteamento e acesso remoto, você deve incluir as interfaces no caso dessa interface, no NAT e firewall básico, clicando com o botão direito nova interface, e coloque a conexão local, clique em OK, e somente firewall básico. Isso impede que conexões de entrada e saída fiquem com problemas, né? No caso aqui, o firewall básico é o ideal para você ativar nesse roteamento e acesso remoto para aumentar a segurança do servidor. O SharePoint Services, você também pode clicar com o botão direito propriedades, vir na guia segurança do diretório, editar e desativar o acesso anônimo para que quem se conectar no seu serviço SharePoint entre com login e senha do administrador ou de uma conta usuário local. E é claro, o backup do servidor, você deve deixar ele uma mídia externa. E o ideal é que quando você fizer backup, você faça em dois assistentes de backup. E no caso em duas mídias diferentes. E vamos ver como é que está o Essentials aqui no meu servidor com o Windows Server 2003. O ideal, ele já, depois da atualização, ele vai fazer a primeira verificação no computador. É uma verificação rápida para ver se o sistema não tem nenhuma infecção. Isso aumenta a segurança do servidor, instalando o Microsoft Security Essentials, e no momento em que aumenta a segurança, ele também se torna um aliado aí para ajudar os administradores de rede a evitar vírus no servidor, né? E aqui eu tenho o botão atualizar para atualizar ele sob demanda. No caso, se você desconecta o seu servidor e volta a conectar ele novamente, ele não atualizou, você pode clicar aqui com o botão atualizar, ele atualiza. Aqui na guia histórico, você tem o histórico de detecção de vírus, os itens em quarentena
e os itens permitidos, que daí você pode remover e, no caso, se tiver uma infecção, né? Aqui na guia configurações, você tem a configuração do programa. Então, verificação agendada. Executar uma verificação agendada no meu computador recomendado. Tipo de verificação, posso colocar uma verificação rápida ou uma verificação completa. Quando? Diariamente, só num dia da semana, enfim. Se eu deixar diariamente, pode ser uma verificação rápida. No caso, se eu digitar aqui um dia da semana, aí no caso é bom deixar em verificação completa no horário aqui que o servidor está em baixo uso. Porque se você colocar esse servidor quando ele está sobrecarregado, digamos que você tem uma empresa que você tem um servidor e esse servidor ele está sendo usado por muitas horas, no caso é muito tempo de uso, e com muita carga de rede, ele acaba se sobrecarregando. Então é bom usar o antivírus no momento em que o servidor está, digamos que em baixa, né? Não está sendo usado, não está sendo feito muito uso. Então, por exemplo, aqui meia-noite, né? Verificar as definições mais recentes de vírus spyware, isso aqui pode deixar marcado. Iniciar a verificação agendada apenas quando o meu computador estiver ligado, mas não em uso. Essa opção aqui é interessante, ó. E não precisa limitar o uso de CPU, né? Ação padrão. Aqui eu deixo em ação recomendada mesmo, porque se eu detectar um vírus no meu servidor, eu posso... Digamos que eu baixei um aplicativo que não é vírus, mas só que o antivírus detecta com um falso positivo, eu posso deixar em ação recomendada para que eu possa permitir o aplicativo a ser executado. Ou então, se eu quiser marcar, por exemplo, eu deixo o nível de alerta grave ou outros, né, aqui nesse sistema. Aí no caso, se eu deixar, por exemplo, ação recomendada ali em nível de alerta grave, por exemplo, digamos que eu tenha o antivírus e deixo em alerta grave como quarentena, ele vai mover automaticamente para quarentena sem te perguntar nada, né? Aí eu boto aqui quarentena e marco ele, né? E a mesma coisa eu posso fazer para qualquer desses aqui. Em médio, nível médio, eu posso também permitir o aplicativo de ser executado. E também aqui no nível baixo, né? Mas só que, claro, isso aqui vai ser opcional. Ativar a proteção em tempo real. Se eu quiser desativar a proteção do Essentials, eu desmarco essa opção. E vai estar desativada a proteção em tempo real, que está ativada, né? E arquivos e locais excluídos. Eu posso determinar, por exemplo, locais do computador para que não escaneie os arquivos, né? Os tipos de arquivos excluídos, processos, avançado aqui. Eu posso verificar arquivos mortos, verificar a unidade de disco removível, criar um ponto de restauração do sistema do computador antes de aplicar as alterações, né? E remover arquivos da quarentena após determinados dias aqui, no caso eu vou deixar um mês. E aqui a associação o Microsoft Spynet, eu vou botar aqui a associação avançada. E salvar as alterações. Então notem que para você desativar a proteção do Essentials, aqui você vem em proteção em tempo real e desmarca a opção ativar proteção em tempo real e salva as alterações. Ele já marca que o computador está em risco. Então, aí eu ativo a proteção em tempo real, salvo as alterações e ele volta a ficar com aquela barrinha verde. Aqui eu vou cancelar a verificação, ó. Aí eu posso ativar aqui a proteção residente. Ele leva um bom tempo para ativar a proteção residente, por isso é bom aguardar, né? Aí, mas aqui já está ativado, ó. Então notem que o Essential já está ativo e monitorando o computador. Aqui eu também tenho o botão ajuda e eu posso obter ajuda offline, enviar exemplo de software mal intencionado. Aqui eu tenho várias opções aqui, né? Sobre o Essentials, você pode ver as definições de mecanismo de vírus e a definição de anti-spyware, definição do cliente e tal. E é isso, é uma prática de segurança recomendada no servidor, porque é necessário você ter pelo menos um antivírus nesse servidor. Ele vai abrir aqui o Internet Explorer dizendo que o antivírus, algumas coisinhas do Essentials, né? Agora ele abre uma pop-up depois da instalação do Essentials. E enfim, aí no caso aqui você tem a segurança servidor e tem o Essentials aqui instalado no servidor.
Muitas pessoas dizem que o Essentials não pode ser instalado em servidores com Windows Server 2003. É mito. No entanto, que eu instalei aqui o Essentials no meu servidor Windows Server 2003. E depois que você instala o Microsoft Essentials no computador, você pode instalar atualizações dele pelo Windows Update também, porque ele vem sob demanda, né? Aí eu posso vir aqui no site do Windows Update e instalar as atualizações de segurança. E é isso, essa é uma pincelada aí das práticas recomendadas do servidor com Windows Server 2003. E é isso, acabou a nossa videoaula então, na série do Windows Server 2003. E até a próxima.